E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal Austro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, curte o vídeo, isso ajuda demais a divulgação. Checa os links na descrição, tem todas as redes sociais e os links para apoio financeiro, quais você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, ou seja, através de moeda estatal. E já vou dar um spoiler aí do assunto do vídeo de hoje. Eu tô a fim de dar uma nerdada aí por uns 20 minutos, mais ou menos, talvez 30, sobre economia. Vocês estão aí nessa vibe aí? Dá um. Comenta um joinha aí se você tiver, dá um comentário aí. Então, pra eu saber que você tá nessa vibe. Porque assim, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre duas coisas que estão acontecendo que são correlacionadas. O Fed deu uma subida na taxa de juros recentemente. Foi pra foi 0,75. Quanto tá, eu não realmente importa. O que importa é que está subindo. O Banco Central Brasileiro também deu uma subida na taxa de juros. Então, bom, o que isso quer dizer? Vamos entrar aqui para vocês entenderem primeiro o que está, o que levou isso a acontecer, quais foram os fatores que causaram isso, para depois falar sobre as consequências disso. Então, vamos dar dois passos para trás antes de explicar o problema atual. Existe uma ideia completamente maluca chamada teoria monetária moderna. O que ela defende? Ela defende basicamente o seguinte, que países podem emitir moeda livremente, ou seja, as suas moedas. Por exemplo, o Brasil pode emitir livremente o real, a Argentina pode emitir livremente o peso, sei lá, a Itália pode emitir livremente o euro, os Estados Unidos o dólar, enfim, cada país com a sua moeda, cada país com a sua shitcoin, basicamente. Ele pode imprimir quantas shitcoins ele quiser e não vai dar absolutamente nenhum problema, porque o país ele é soberano na sua emissão e tal. E com base nessa teoria completamente sem sentido, porque, de novo, eu tenho que reforçar sempre esse ponto: a impressão de moeda é a causa da inflação, o aumento de preços é a consequência da impressão de moeda. Então, com essa ideia em mente, basicamente os governos, os bancos centrais, né, principalmente europeu e americano, fizeram uma coisa chamada QE, que é em inglês para Quantitative Easing. O que raios é esse troço, trazendo do economês para o português? Significa afrouxamento monetário, basicamente. O que isso quer dizer? Significa que basicamente o governo americano, ou seja, através do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele vai imprimir toneladas de dinheiro com um único intuito. Ele vai comprar ativos das pessoas. Por exemplo, chega alguém lá com um título de hipoteca de, sei lá, 20 anos. Aí chega o governo americano e fala, opa, dá aí pra mim. Ah, mas é feita uma avaliação para ver se esse título é bom ou ruim? Não, não é feito. Simplesmente compra aí e dá dinheiro para as pessoas. A teoria dizia que o Banco Central americano e também o Banco Central europeu tem feito isso, ele tem comprado título de dívidas de países, porque assim, governos se financiam de três formas: roubo indireto e inflação. Como assim roubo? Roubo é basicamente imposto, roubo indireto é, é você prometer que você vai roubar algum trouxa no futuro, que é quando você emite dívida, ou seja, você solta um título de dívida e fala assim, ó, daqui 10 anos eu vou estar roubando mais uns trouxas aqui, aí você me empresta dinheiro para eu poder me sustentar agora e 10 anos depois os trouxas que vão ser roubados no futuro eu pago você com esse dinheiro. É basicamente isso que o governo faz. E inflação, bom, impressão de moeda é uma forma de roubo também, porque cada nota impressa diminui o poder unitário de cada nova moeda que existe no local, naquele país. Então, assim, o que o Banco Central Europeu faz? Ele compra esse título de dívida desses países. Então, basicamente, o Banco Central Europeu financia irresponsabilidade fiscal de países como Itália, Grécia, França, Espanha, essa galera que está mais ferrada ali na União Europeia, vamos colocar assim. Portugal também está bem zoado. Então, o que isso acontece? Isso gera incentivos nesses países. Quais são os incentivos? Ah, vamos gastar, por quê? Porque o juros está baixo. O intuito desses programas de quantitative easing é abaixar a taxa de juros. O que acontece quando o juros está mais baixo? Bom, mais negócios ruins, ou seja, negócios arriscados, são feitos. O que acontece quando o juros sobe? Esses negócios começam a ser expostos como talvez isso aqui não era uma boa ideia, talvez a gente gastou dinheiro demais aqui, isso aqui não é uma coisa muito boa. Então, assim,
o que que tem rolado, basicamente, com essa introdução aqui um pouco longa para vocês entenderem. A teoria dizia que, isso que os defensores da teoria monetária moderna dizem, que quando o Federal Reserve ou o Banco Central Europeu fosse subir de novo a taxa de juros, ou seja, desfazer o que eles fizeram, que é o quantitative tightening, que é o termo em inglês, ou seja, um aperto quantitativo, ou seja, a gente comprou um monte de ativo de vocês, mas aí depois vocês compram de volta da gente, a gente desfaz a operação e aí fica tudo bem. É basicamente isso que eles argumentam. Acontece que essa teoria ela é falha e é só você observar basicamente o que está acontecendo. Não está tudo bem. Absolutamente não está tudo bem. As bolsas estão caindo. Os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Eles tiveram uma queda de 1 ponto ou alguma coisa, acho que 1,3. Então, quando tem uma queda de 2 trimestres seguidos do PIB, eles consideram como uma recessão, de fato. E pelo que vem os indicativos aí de junho, julho, maio, junho e julho, muito difícil vir alguma coisa boa aí. Aliás, abril, maio e junho, né? Muito difícil vir alguma coisa boa aí, então provavelmente os Estados Unidos estará entrando oficialmente em recessão. Por que isso está acontecendo? Por causa dessa farra dos juros baixos. Quando você deixa juros baixos, você incentiva investimentos que não fazem o menor sentido. Quer alguns exemplos de empresas que acontecem isso? Uma empresa chamada Facile, que é basicamente uma compra cooperativa. Você coloca algum tipo de cupom ou alguma coisa do tipo e você consegue comprar algum item mais barato desde que você indique para outras pessoas. Outra empresa, Nubank, também está com um pouquinho de problema, assim, então, não tanto assim, mas enfim. É uma das que está bastante endividada. Netflix também está bem endividada. Outra que também anda bem ruim é a própria Netflix mesmo. Então, assim, o que está acontecendo na prática? Essas empresas, elas não são produtivas. Como assim? Elas não conseguem gerar valor, gerar lucro com as suas operações, vamos dizer assim. A Netflix, apesar dela ter um bom número de assinantes, um aqui inclusive, ela não consegue pegar esse valor de dinheiro e pagar a dívida. Então o que ela faz? Pagar as suas operações. O que ela faz? Ela pega dinheiro emprestado, ela chega para um banco e fala, banco, me empreste dinheiro que eu preciso pagar minha dívida. Aí ela faz isso esperando que no futuro ela dê lucro. A empresa não dá lucro, o que ela faz? Ela vai lá, banco, por favor, me empreste mais dinheiro. Você consegue sustentar essa farra, basicamente, à medida que você tiver com uma, vamos dizer assim, uma taxa de juros baixa. À medida que a taxa de juros vai subindo, fica mais difícil para você pagar suas contas, porque, bom, essa coisa de você ficar chutando a lata para frente não dá muito certo quando, vamos dizer assim, o juro seria como se fosse um peso a mais na lata. Então o juros está baixo, você chuta a lata para frente e ela está levinha. Daqui a pouco você vai ver, você está chutando uma latinha amassada, daqui a pouco você está chutando uma lata de tinta cheia. Vai arrebentar teu pé, basicamente. Que é o que está acontecendo agora. Essas empresas, elas vão quebrar, esses chamados unicórnios, que são empresas que valem mais de $1 bilhão de dólares e são consideradas startups ou alguma coisa do tipo. Talvez, algumas quebrem. Algumas aqui no Brasil já fecharam escritórios. Facile demitiu gente, a Loft, alguma coisa assim, eu não lembro agora exato o nome da empresa, mandou gente embora. Uma chamada Quinto Andar também mandou gente embora. O Uber também é uma dessas empresas, provavelmente vai começar a mandar gente embora, se já não mandou, que eu não vi. Então, assim, haviam bancos que financiavam essas empresas, basicamente. Só que era uma coisa muito, muito bizarra, esses unicórnios. Literalmente, alguém chegava na porta da empresa, do nada, e tipo, aí, pega 100 milhões aí. Por quê? Porque era o racional a ser feito. O preço do dinheiro estava tão barato, o preço dos juros é o preço do dinheiro, estava tão barato que você deixar o dinheiro vamos colocar assim, estagnado na sua conta, não compensava, porque em alguns lugares, inclusive, a taxa de juros estava negativa. Sim, a taxa de juros chegou a ficar negativa. Olha que bizarro, é tipo assim, vamos dar um exemplo. Você coloca R$ 100 na sua conta, a taxa de juros do país que está rendendo lá é menos 1%. No final do ano, aqueles R$ 100 vai virar 99. Ou 100 moedas, vamos colocar assim. Isso é o quão bizarro, porque geralmente a tendência, você pensa assim, eu vou deixar o dinheiro no banco, o banco vai me pagar alguma coisa por deixar o dinheiro lá. Não. Tem países, o Japão, por exemplo, e alguns países da União Europeia, em que a taxa de juros está simplesmente negativa.
Ou seja, você paga para deixar o dinheiro no banco. Não é o banco que paga você, é você que paga pro banco. Esse é o quão bizarro e distorcido tá a situação. Então, assim, nesse cenário, essa galera que tem muito dinheiro, esses fundos de investimento, esses bilionários, não compensava para eles deixar o dinheiro parado lá porque o dinheiro a taxa de juros era muito baixa. Então, o que, que eles faziam? Cara, eu vou investir nessa empresa aqui, essa empresa é arriscada, mas de repente esse troço explode e sei lá, eu estou investindo numa empresa de 1 bilhão, eu tenho, sei lá, 20% de uma empresa de 1 bilhão, daqui a pouco, sei lá, essa empresa começa a valer 100 bilhões e eu tenho 20% de uma empresa de 100 bilhões. Eu investi, sei lá, 100 milhões de dólares, um exemplo. É uma possibilidade. Então, muitas dessas empresas, elas tinham políticas ali no Silicon Valley, né, no Vale do Silício, como é chamado, na Califórnia, elas têm coisas muito bizarras de esbanjar dinheiro mesmo. Por exemplo, máquina de Coca-Cola. Tem empresa, por exemplo, que coloca área de desestressar, tipo assim, aí coloca, sei lá, um monte de videogame lá pra galera jogar. Então, tipo assim, ao invés de você trabalhar, tu fica lá, tipo, jogando videogame. Um bagulho meio bizarro. Tipo, você deveria fazer isso na sua casa, não no trabalho. E aí o que, que acontece? Os empregados, obviamente, eles não são produtivos, esses trabalhadores. Eles não são produtivos, porque assim, o cara deveria estar, sei lá, fazendo qualquer coisa lá que tem que fazer na empresa, mas o cara fala, tô estressado, vou jogar videogame. Aí fica lá jogando videogame, ou sei lá, fica tomando cafezinho o tempo todo. Tem uma máquina lá de venda de comida, que deveria ser venda, mas na verdade é tipo, pega aí e é tudo free, entendeu? Então é um monte de benefício bizarro que tem nessas empresas. Isso não está sendo mais sustentável de maneira geral. Então tem risco dessa galera quebrar. Aliado a isso, os governos durante o grande evento aí de 2020, eles, eu não vou dizer nem dobraram a aposta, porque na prática eles quadruplicaram a aposta e depois dobraram em cima. Que foi o que a impressão de moeda que houve. Então, mais moeda, para vocês terem uma noção, em relação ao dólar, foi impressa entre 2020, 2021 e 2022 do que basicamente quase que em toda a história dos Estados Unidos. Então, pra vocês terem uma noção do quão bizarro foi. Tem uns dados lá, eu vou ver se eu acho aqui, aí eu deixo na descrição aqui do vídeo, mas enfim. Tá uma coisa bem estranha, assim, o que tá rolando. E assim, não é como se a gente que estuda economia austríaca não tivesse, tipo, olhando para isso falando. Então, galera, a gente avisou, né? A gente falou isso aí, a gente escreve artigo, publica, a galera olha e fala, esses caras da escola austríaca aí, sabe de nada, esses caras aí não. O negócio é teoria monetária moderna, o negócio é Keynes, que mano é Hayek, que mano é Mises, os caras sabem nada de economia, então chegou a hora da gente olhar e falar, então, né, a gente avisou. Mas os austríacos estão sempre prevendo uma crise que nunca vem. Então, porque existem tendências, e agora a tendência é que haja uma crise de fato. O que os bancos centrais podem fazer para evitar isso? Bom, em teoria eles teriam que parar de aumentar os juros, mas há um problema, porque a inflação está pegando no calcanhar da galera. E se tem uma coisa que deixa pessoas putas, basicamente, é seu dinheiro valendo menos. Mas o que isso pode dar com as pessoas putas da cara? Inúmeras coisas. Desde, sei lá, assumir algum populista maluco até galera ficar puta. Então, assim, já teve 6 bancos na China que quebraram. As pessoas simplesmente não podem mais ir lá e tirar o dinheiro delas. Mas como assim não pode? Os bancos eles operam por um sistema chamado reserva fracionada. O que é esse sistema? É um sistema de fraude, basicamente. Ele funciona assim: o governo dá uma autorização legal para que bancos operem alavancados. O que é um banco alavancado? É quando um banco está com mais dinheiro na praça do que ele tem em estoque. Como assim? Os dados dizem mais ou menos que, em média, isso é uma média global, de cada 100 moedas, seja ela euro, dólar, real, que estão em bancos, que o banco alega ter, ele não tem dessas 100, 83 delas. Ou seja, a taxa é mais ou menos 17%. Tem lugar que é até bem menos, 5%. Ou seja, é como se assim, cada 100 reais que você tem no banco, o banco ele tem 17 de fato que você consegue ir lá e tirar, e 83 não existe. Como que os bancos operam dessa forma? Eles contam com a boa vontade das pessoas de todo mundo não correr pro banco e tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Que foi o que aconteceu na China. As pessoas viram que 6 bancos quebraram, simplesmente não tinha mais dinheiro porque o banco faliu, então o seu dinheiro que você tinha lá você perdeu. Vai ter que processar o banco, entrar com um processo para massa falida, enfim, dividir, toda essa burocracia.
Isso se você conseguir fazer isso na China, boa sorte, coitado desses chineses. Só que assim, quando acontece isso, dá um susto na galera, porque todo mundo olha e fala, pera, aquele banco ali quebrou, né? Cara, será que aquele banco que quebrou, o meu banco tinha emprestado dinheiro pra ele? Porque assim, bancos emprestam dinheiro pra bancos, então tem que ter essa noção. Porque assim, uma coisa é você como indivíduo falar, perdi meu dinheiro ali, mas beleza, talvez você tenha perdido 10 mil reais, uma coisa pouca. Mas às vezes banco emprestam para banco, tipo, sei lá, 100 milhões, uma quantia bem grande de dinheiro. Então de repente aquele banco quebra, e aí você pode olhar assim e falar, caraca, será que o meu banco vai quebrar? Será que o meu banco tava devendo, tinha dívida com aquele banco tá devendo pro meu? E aí a galera pensa, vou fazer a coisa mais racional, eu vou no banco tirar o dinheiro. E aí uma pessoa faz isso, outra pessoa faz isso, 3 pessoas fazem isso, 4 pessoas fazem isso. Daqui a pouco tem 1.000 pessoas na porta do banco falando, dá meu dinheiro, dá meu dinheiro, dá meu dinheiro. E meio que o banco ele dá uma trancada, vamos dizer assim. Por quê? Isso acaba gerando um efeito dominó, percebe como é uma cadeia de eventos que começa a circundar e derruba tudo? Porque se um banco quebra, geralmente a tendência é que ele leve outros bancos. Esses 6 bancos quebraram, basicamente um levou o outro. Podem mais bancos quebrar na China? Não tem como saber, porque já pode ter acontecido e simplesmente o governo chinês ter olhado para isso e falado, oculta aí. O que o governo chinês fez para conter isso? Bom, ele falou que tinha o vírus Voldemort lá, né? Vocês sabem, um vírus que não pode falar o nome. Circulando ali na porta do banco, colocou os cachorros do governo lá na porta do banco para guardar. E, bom, quem chega lá é rosnada de lançador de granada de gás lacrimogêneo e tonfa na cabeça. Então, democracia para vocês aí. Mas a China é uma ditadura. Não, a China é uma democracia plena. Porque a democracia, quando funciona, ela vira uma ditadura. Então, a China é um dos países mais democráticos do mundo. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando. Até porque eu adoro bater em democracia. Mas enfim, seguindo aqui para a parte mais econômica. Qual foi o estopim da quebra de 2008, que foi a última grande crise que a gente teve? A quebra do Lehman Brothers. Foi um banco que quebrou e levou outros bancos, e que levou a outros, e basicamente crise. Falta algum banco grande quebrar? Falta. Qual seria? Não sei. Eu não vou fazer dar uma de mandinar aqui falando, tal banco vai quebrar e vai ser o estopim da crise. Porque pode não realmente algum banco quebrar, mas mesmo assim ter uma crise que não quebre algum banco, ou sei lá, quebre 2, 3, 4 bancos e a coisa dê um problema. O que pode ser feito para você, enquanto indivíduo, para se defender disso? Bom, é um preparativo que já deveria ter sido feito, que é basicamente comprar criptomoedas. É uma boa. Mas está caindo também. Sim, mais um motivo para comprar, porque está barato. Especialmente Bitcoin. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Quantos você já tem? Essa é a pergunta que eu deixo aí. Deixa no comentário aí se você já tem. Supostamente, tá? Porque, não, na verdade não deixa não, porque senão a Receita Federal pode olhar para isso e falar: você tem Bitcoin? Por que você não declarou para mim? Então não deixa. Ninguém tem Bitcoin. Não compre Bitcoin. Bitcoin é uma ideia. Não compre. Modo sarcástico. Enfim, vamos caminhar aqui pro encerramento do vídeo. O que você pode fazer? Comprar criptomoeda. O que o governo pode fazer? Nada. Os governos vão continuar subindo juros porque se eles pararem de subir juros, a inflação pega. Se a inflação pegar, a galera fica puta. Se a galera ficar puta, bom, o grupo que está no poder pode perder o poder. Seja lá nos Estados Unidos o Biden com os democratas, aqui no Brasil o Bolsonaro e os idiotas deles que causaram essa crise, porque a crise do Brasil foi causada pelo Bolsonaro, não a crise do mundo, porque enfim, aí foi todo mundo. É como se, tipo assim, todos os banqueiros centrais do mundo fossem basicamente um bando de retardados que não entendem de economia. E eles de fato são. E aí você coloca gente retardada que não entende de economia para poder cuidar da economia global. Me surpreende que demorou tanto para acontecer isso, mas enfim, finalmente aconteceu. É isso que aconteceu. É um bando de analfabetos de economia podendo apertar um monte de botão para poder imprimir moeda. Eis o cenário atual. É isso. Você transforma basicamente as faculdades de economia em uma formação de retardados mentais. Aí o governo faz o quê? Ele emprega esses retardados mentais nas instituições dele. Esses retardados mentais apertam botões, imprimem moeda e estamos nesse cenário. É isso basicamente o que está acontecendo. Se você quiser um resumo da situação, é só simplesmente má teoria econômica sendo aplicada ao longo dos últimos. De maneira geral, dá para dizer desde 1929 ou talvez até um pouco antes.
porque em 1920 já teve uma crise bem grande. Então, é isso aí que eu tinha pra falar hoje no vídeo. Como eu falei, é um vídeo mais longo, porque, enfim, não dá pra dar uma nerdada dessa sem ficar curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí, se você chegou até o final. Faz aquele comentário padrão aí, deixa um cheguei aí se você chegou até o final do vídeo, porque eu quero testar pra ver quem tá chegando no final do vídeo, porque, de novo, tá aquele problema lá que a galera vê só o começo do vídeo e tá pegando muita view, mas não tá gerando views e retenção do público, vamos dizer assim. Então me ajuda com isso aí, dá um cheguei aí no comentário. Enfim, agradeço a todo mundo que assistiu, chequem os links na descrição, vou deixar alguns artigos, algumas outras coisas aí, alguns gráficos também, pra ajudar. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.